Vamos lá então, amigos. Vamos começar, né? O nosso remédio de hoje. Vamos fazer a prece para a gente iniciar. Acerenando os nossos corações, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos amparam e nos inspiram constantemente. Agradecendo, Senhor, mais esta oportunidade de aqui nos reunirmos novamente em Teu nome, buscando na Tua mensagem de amor através do Evangelho, nos conscientizarmos da nossa responsabilidade diante das nossas condutas, procurando nos transformarmos a todo instante, a fim de alcançarmos dias melhores na nossa estrada evolutiva. E assim, Senhor, podermos compartilhar contigo da mesa que o Senhor nos ofereceu para a ceia a ser repartida com todos nós. Que a misericórdia do teu coração possa envolver aqueles corações na terra que passam nesse instante por dificuldades, por dores, onde quer que se encontrem. Que este mesmo amor, Jesus, possa nos envolver a todos neste momento de transição planetária que ora vivenciamos. Que a tua presença iluminada siga conosco sempre adiante, pois temos a certeza, mestre querido, que de ti nós muito precisamos ao nosso lado na jornada. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, pessoal que está aqui no salão conosco, pessoal que está em casa nos acompanhando, sejam muito bem-vindos, né? A mais uma reunião do EMEG. Hoje nós vamos iniciar uma temporada nova. Semana passada, para quem estava presente aqui, a Marilene fez a abertura da temporada para a gente. Agradeço a ela aqui de público mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Trouxe reflexões muito pertinentes para a gente entender quais são as diretrizes que nós precisamos nos atentar para seguir Jesus. Chamou bastante a nossa atenção. Espero que tenha ficado uma ótima reflexão aí para todo mundo que teve a oportunidade de acompanhar. E como eu havia mencionado, nós vamos, nessa temporada, fazer uma abordagem de um texto que, particularmente aqui no EMEG, nós ainda não o trabalhamos. Pelo menos desde que eu me encontro presente, né, no grupo de trabalho de estudo aqui dessa reunião, que é uma parte do Evangelho de João, lá no seu capítulo de número 8, uma passagem, essa sim, conhecida de muita gente, e é a mulher adúltera. Está em João, no capítulo 8, versículos de 1 até 11. Esse é o texto que a gente escolheu, né, que nós vamos procurar trabalhar aí as reflexões pelas próximas semanas, tá? Quero também agradecer ao Cláudio aqui, porque eu solicitei a ele, numa necessidade pessoal, a oportunidade de trocarmos. Nós temos uma escala dentro da coordenação do EMEG para que cada um tenha o seu momento de iniciar uma temporada de reflexão. Na nossa escala, eu estaria iniciando lá a partir da segunda quinzena de julho, mas eu tenho um compromisso pessoal nesse período e ia ficar um pouco complicado. Então, pedi a ele para a gente trocar, ele prontamente aceitou. Então, eu estou fazendo essa temporada, que seria o momento dele, e ele vai fazer a próxima, ok? Vamos fazer a leitura do nosso texto. Hoje vai ser o nosso primeiro dia nesse texto, então é aquele dia que a gente traz, né, uma chuva de ideias, né, para a gente poder refletir aí ao longo das próximas semanas acerca especificamente do texto. Eu vou usar a mesma métrica que venho utilizando quando assumo a reflexão de uma temporada do EMEG, que é me pautar naquilo que a gente faz na oficina, né, que a gente também procura contribuir aqui um pouquinho. Que é entendermos primeiro a questão da letra,
o sentido textual, e aí partirmos para os níveis seguintes, que são os níveis interpretativos. Tudo bem? Como todo mundo já sabe, quem tiver alguma contribuição, quem tiver alguma dúvida, é só pedir a palavra, a gente concede, porque a contribuição é importante para a gente construir a reflexão que a gente quer. Tá? Não trago aqui nenhuma verdade absoluta para ninguém, apenas contribuição daquilo que a gente já teve a oportunidade de abordar sobre este texto. Certo? Então, por gentileza, abram aí no Evangelho de João. João é o nosso quarto evangelista no Novo Testamento. Vamos abrir lá no capítulo 8. Pessoal que está em casa nos acompanhando, nós vamos fazer a leitura dos versículos de 1 até o 11, nesse capítulo 8. Acharam aí? Pessoal que achou aí o texto? Muito bem. Então o texto diz para nós assim: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol, já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e, sentando-se, os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem, então, uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após o outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Então esse é o texto que a gente vai trabalhar. Todo mundo entendeu o texto? Entendeu literalmente o texto? Tem alguma palavra que a gente falou aqui, que aparece nesse texto, que nós não conhecemos? Todo mundo conhece todas as palavras que estão aqui? Porque é assim que a gente trabalha na oficina. O primeiro nível de compreensão de um texto é entender literalmente o que está escrito ali. Eu entendi tudo que está escrito ali? Porque se eu não entendi, a primeira coisa que eu preciso fazer é parar aqui para entender ou buscar compreender quais as palavras eu não compreendi nessa leitura. Tranquilo? Pessoal de casa, sinaliza aí para a Fernandinha nos posiciona aqui. Então tá tranquilo, gente? Todas as expressões aqui são conhecidas de vocês? São conhecidas? São. O que é um escriba? Um escriba? O que é um escriba? Espera o microfone chegar aí, Amaro. Cadê o microfone? A primeira coisa que eu pergunto é: as palavras foram entendidas do que foi lido no texto? Pode falar, Amaro. Eu só ia te dar ideia para você passar escriba e fariseus. Escriba e fariseus. É uma coisa que sempre
a gente perde um pouco. Pois é. Só um minutinho que o Celso também quer falar. Celso, antes de eu responder lá o Amado. Pois não, Celso, pode falar. Pode falar. Os escribas, se não me engano, não eram os cobradores de impostos ou os escritores da lei? Nós vamos falar. Essa que é a dúvida também? Tá. Então vamos lá. Vamos esclarecer escriba e fariseu, né, Amado? Ok. Escribas são os copistas, né? Escriba é aquele que copia. Então, são aqueles que copiavam a lei. Aqueles que preparavam o material em cópia para ser distribuído, para ser estudado, para ser analisado. Clover estava na oficina de hoje falando sobre a importância da lei, né? Hoje foi tratado na oficina sobre a obra de Deuteronômio, que também é conhecida como a segunda lei. É um complemento, né? Para quem estuda lá Antigo Testamento, vai observar que é um complemento em relação à obra Levítico, porque tem muita legislação dentro dessa obra também. Então, o escriba, ele tem essa característica, ok? Então, quando o texto narra que os escribas estavam presentes, são essas pessoas que estavam lá presentes. Fariseus. Fariseu, na interpretação ou na tradução do sentido desta palavra, são os separados. Eles levam essa condição característica de separados pela formação do grupo religioso que eles constituíam. Na doutrina espírita, nas notas históricas, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai fazer menção a esses títulos, né, dentro da cultura judaica, exatamente para nos facilitar a compreensão em certos textos que a gente aborda. Então, os fariseus eram um grupo religioso dentro da cultura judaica, existiam outros grupos religiosos, e uma das principais funções exercidas por este grupo religioso era transmitir, repassar ao povo a interpretação a respeito da lei de Deus. E esta lei de Deus, apresentada e contida na transmissão realizada por Moisés. Então, esses eram os fariseus, né? Os fariseus tinham lá aproximadamente 620 definições de legislação que o povo deveria exercer, cumprir. Então, uma série de questões rituais que o povo deveria cumprir. Isso era pautado na interpretação da lei que eles, em discussões das mais diversas que nós pudermos imaginar, levavam à conclusão. Microfone. Pode perguntar. Também é considerado como doutores da lei? Doutores da lei. Os doutores da lei vão estar naquele grupo de... Pode ser um fariseu, tá? Como também pode ser do grupo de saduceus, mas vão estar naquele grupo de mais estudiosos sobre a lei. Todos os participantes desses grupos, eles estudavam a lei. Todos estudavam. Pode perguntar. Não, mas isso aqui é uma discriminação muito grande, né? Só esses dois grupos estavam lá para condenar essa mulher. Aqui, segundo o texto, somente escribas e fariseus é que apareceram nesse momento. Ok? Para poder fazer a condenação. E aí eu vou
no decorrer de hoje, porque hoje vai ser só a introdução ao texto, eu vou fazer um apanhado um pouco mais técnico para a gente entender algumas coisas que são narradas dentro desse texto. Nós não vamos entrar na parte alegórica, na parte figurativa, interpretativa ainda não, ok? Nós vamos ficar só na periferia, por enquanto, do texto. Mas o importante, nesse primeiro momento, é do que foi lido, do que nós lemos, do que consta do texto, está claro para todo mundo? Ou tem mais alguma palavra que vocês não conhecem ou não entenderam dentro desse texto? Que esse é o primeiro ponto que a gente tem que transpor. Se a gente não consegue transpor isso, vai dificultar qualquer outra coisa que a gente fizer para frente. Ok? É assim que a gente faz uma análise textual. Isso é que é estudar minuciosamente. Esse é o papel do miudinho. Tá bem? Tranquilo? Tranquilo aí, Fernandinha? Pessoal tranquilo, né? Okay. Oi. Diga, Cristina. Pois não. Toninho, na João Ferreira de Almeida, fala para mim de novo aí o primeiro versículo pela Bíblia de Jerusalém. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ah, tá. Na João Ferreira de Almeida, que é essa pequenininha que nós temos aqui, perfeito. Versículos um pouco antes, no capítulo 7, é porque o João Ferreira pôs assim: porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Uhum. Aí, esse porém, ele sempre está ligado a uma... Aí eu fui lá dar uma olhada rápida, sem aprofundar, a turma foi para casa. Sim. Mas Jesus... Foi para o Monte das Oliveiras. Porém, foi para o Monte das Oliveiras. É. Eu não sei se isso faz muita diferença, mas na hora me chamou a atenção. Okay. Se vai acrescentar muito no aprendizado, mas... Esse porém aí, né, é uma observação. Ó, a turma foi para casa, mas Jesus foi para o monte. Nós vamos abordar isso hoje ainda, Cristina. Tá? Que aí vai ser a questão periférica, que vai ser o início da nossa compreensão do contexto desse texto. Ok? Tranquilo, gente, em relação às expressões do texto? Ficou claro para todo mundo? Claro, ok. Antes da gente fazer agora um avanço um pouco mais panorâmico, uma coisa que eu preciso passar para vocês é de ordem técnica, tá? Sobre esse texto. E aí talvez seja mais um aprendizado para alguns, outros já têm conhecimento. Nos estudos bíblicos, os estudiosos, aquelas pessoas que lidam com ciência de crítica textual, né, que vão fazendo as suas análises, esse texto é realmente daqui, isso faz sentido com a característica desse autor, isso pode não ser daqui. A ciência de crítica textual trabalha isso, ok? E aqui eu estou falando exclusivamente técnico para vocês. A grande... Sim, tem pergunta? Boa noite. Tem uma pergunta aqui da Júnia Jaber. Ok. Boa noite, uma pergunta. Qual a abrangência do adultério nesta época? Ok, nós vamos detalhar mais isso, Júnia, ao longo das próximas semanas, tá? Mas, obrigado. Vou dizer inicialmente só o seguinte. O sentido empregado aqui, neste texto, é um pouco diferente do sentido que nós podemos contemplar esta palavra nos dias atuais. O que eu quero dizer? Adultério aqui está sendo visto exclusivamente como um ponto de traição dentro de uma relação conjugal. Adultério não é tão somente isso. Isso é o que mais nos conecta enquanto conceito de adultério. Adultério é uma modificação que você fez em algo que estava pactuado. Uma alteração, você modificou. Você tinha um pacto, um ajustamento e você, em um dado momento, unilateralmente mudou.
o que estava sendo ajustado até então. Tá? A definição mais clássica, de forma mais ampla, né, respondendo aí, Fernandinha, a Júnia é essa. Isso a gente vai ver mais para frente, quando a gente for entrar no ponto específico do adultério. Por que aqui está muito restrito a essa questão conjugal? Porque remete a um ponto da lei. Levítico 20:10. Lá Moisés vai trabalhar especificamente essas questões de adultério. E aí ele vai pontuar. Nós vamos lá, 20:10. Levítico 20:10. Aí lá nós vamos pontuar, né, os aspectos de adultério que Moisés trabalha. Não sei se eu respondi a Júnia, espero que sim, tá? Qualquer coisa a gente vai trabalhando isso aqui no decorrer das semanas, tá, Júnia? E obrigado pela pergunta. Bom, voltando à questão do texto que eu estava mencionando, os estudiosos, então, referente a este texto específico, este conjunto, tá? Exatamente esse conjunto de versículos, eles entendem que este texto não é de João. Eles entendem que se trata de uma inserção textual ao longo do tempo. Por quê? Eles fazem análise disso com base na transmissão dos textos ao longo do tempo. Então, é uma porção de texto que não consta em algumas bases textuais para entendermos o conjunto da Bíblia como um todo ou o conjunto dessa obra como um todo. Eles entendem que este texto se trata de uma perícope. O que é uma perícope? É um recorte textual. Tem um recorte textual que foi inserido dentro de um outro conjunto textual que se trata do texto que vem desde o capítulo 7. Aqui, dentro do texto da mulher adúltera, tem coisas que estão sendo tratadas, apresentadas, que fazem sentido quando a gente começa a nossa leitura, e aí é o trabalho de contextualização, lá desde o início do capítulo 7. Porque para ter essa narrativa, inclusive, Cristina, com relação a esse, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, porque os outros foram para casa, ok? Então, eles lidam com essa questão técnica. E aqui, só para amenizar o coração de cada um, não há nenhuma suspeição em relação à qualidade do texto. Não é que o texto... Cristina já ia perguntar ali. Não há nenhuma suspeição por análise textual dessa inserção, dessa perícope aqui, que o texto não tenha uma validade textual. É um texto que não tem a qualificação moral para estar inserido aonde ele está inserido dentro do Evangelho de João. Tá? Não há isso, não há dúvida quanto a isso. Ok? Deu para entender isso, gente? Estou achando vocês com a carinha meio assustada. Porque eu vou explicar por que essas coisas acontecem, tá? Eu trouxe uma obra aqui de referência para vocês. Diga. Você respondeu parte da minha pergunta. Ok. A outra parte é, o fato aconteceu, porque você disse assim, para aqueles que fazem uma análise crítica, sim, eles acreditam que esse texto não é de João, mas sim uma inserção. Sim. Aí você falou da perícope, que é um recorte textual. Isso. Só que agora você acabou de dizer que isso não destitui a qualidade do texto. Não há prejuízo quanto ao ensinamento. Então, na verdade, eu quero saber. O fato do adultério, do apedrejamento, quer dizer, da tentativa de apedrejamento, aí Jesus escrevendo na areia, a mulher salva pela própria postura do Cristo. Sim. Aconteceu? Pois é, Cristina. Vem com essas perguntas que aperta a gente, né? Eu não tenho autoridade para te dizer assim,
Ô, Cristina, a partir do momento de uma inserção, o fato aconteceu e não estava condizente ou foi ajustado para esse ponto do texto, por exemplo. Ou o fato não aconteceu e foi inserido. É muito pouco improvável do fato não ter acontecido, porque senão a inserção não iria manter o sentido da escrita, entendeu? Do autor. O que eles levantam de ponderação é assim: este tipo de fala não condiz com a perspectiva de João. Condiz muito mais, por exemplo, com a perspectiva de Lucas. Seria um texto que sim, esse texto só tem em João, só em João. Esse texto é exclusivo de João. Há uma pequena conexão de paralelos de textos que apontam para um texto também em Lucas, lá no capítulo 7, que fala de uma mulher pecadora. Só que não é esse texto, né? Então eles chamam atenção para isso. A característica da narrativa, o texto não seria provavelmente de autoria do apóstolo João, mas o fato está dentro de um contexto, então não há dúvida com relação a essa condição do fato. Tranquilo, Cristina? Toninho, Me fez entender? Oi. corroborando o que você está falando, os pais da igreja, a tradição também já comentavam essa passagem, né? Uhum. Não era uma tradição escrita, mas era uma tradição oral. Uhum. E agora, mais puxando para o nosso lado na hermenêutica espírita, eu estava consultando aqui, eu sei que essa passagem é trabalhada no livro Boa Nova. Essa passagem o quê? É trabalhada no livro Boa Nova, no capítulo de número 13. Ah, sim. Então, Humberto de Campos, o nosso repórter do Plano Espiritual, também nos traz essa mesma passagem, ilustrada mais ricamente no livro Boa Nova, no capítulo de número 13. Tá? Pois é. Então, perante isso, a gente tem mais Aí, ó, 13. que bom, tá vendo? Já temos contribuição. Eu nem fui lá no Boa Nova ainda, tá? Porque hoje eu estou focado mais nas questões periféricas, mas nós vamos depois fazer a abordagem lá para a gente poder trabalhar também. Então, a gente tem mais esse ponto para corroborar que a passagem realmente aconteceu verdadeiramente, não só um fato metafórico, né? Aproveitando aqui, a Jussara e a Sônia comentou isso, com o Humberto de Campos trouxe isso no livro Boa Nova. Jussara colocou que Kardec também comenta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 10, item 13. Ótimo. E agora uma pergunta da Juliana Mota. Boa noite, que curioso. E tem alguma hipótese sobre quem fez essa inserção? E qual o objetivo em fazer isso? É interessante, né? Deixa eu só aproveitar e responder antes de você perguntar. É Juliana que ela chama? Então, eu vou apresentar uma obra para vocês aqui, não sei se vocês já conhecem ou já ouviram falar, Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento. Essa obra é de um desses, né, estudiosos, chama Wilson Paroski. Ele é um brasileiro, ele fez tese de doutorado, de mestrado e doutorado sobre essas questões de transmissão textual na Alemanha. Então, pessoa, né, que tem conhecimento para isso. E nessa obra dele, ele traz para a gente algumas informações, até de maneira muito tranquila, para quem não tem contato com ciência de crítica textual, tentando nos auxiliar na compreensão sobre essas inserções que podem acontecer. E tem várias características. Às vezes a inserção foi feita por uma harmonização do texto. Essas coisas, elas vão acontecer no decorrer do tempo da transmissão textual. O que é esse tempo? Vamos projetar que o próprio João escreve esse evangelho e não um dos seus discípulos, porque nós vamos lembrar muito bem, no ponto de vista histórico, que o João está ajudando a cuidar da igreja de Éfeso, junto com o Timóteo, ok? Então vamos imaginar que o próprio João escreveu o texto, ok? Lá no seu tempo disponível, assim como a obra de Apocalipse. Escreveu lá o texto.
O texto que o João escreveu, amigos, não existe mais. O texto original não existe mais. O que existe de original em texto bíblico do Novo Testamento, o menor recorte, a menor porção é datada, o material é datado por volta do ano 180. Escritos realizados 100 anos antes. Entenderam isso? Então, o que tem, o original mais antigo que se tem, é datado do ano 180. E o original que tem é um pedacinho assim, ó, um recorte pequenininho. Como é que esses textos chegaram até nós? E aqui eu estou fazendo essa abordagem para vocês entenderem, aproveitando essa passagem que nós estamos trabalhando. Alguém copiou. Alguém foi copiando do original. Alguém foi transmitindo isso. Lá na antiguidade, o Celso precisa de um texto. O Celso tem recurso, condição econômica para ter aquele livro. Ele quer entender mais sobre aquela obra. Então ele vai contratar um escriba, um copista. E vai falar com ele assim, ó, vai em tal lugar, lá tem o texto, eu quero que você copie para mim todo o compêndio das cartas que o Paulo escreveu e que nós temos conhecimento. Aí o copista vai lá, vai ter acesso ao material, vai copiar todo esse texto para preparar um material para o Celso. Se esse copista, na hora que está copiando, ele está copiando lá do texto, tem uma expressão lá que mesmo ele sendo copista, ele não entendeu, ele pode transmitir para a cópia um pouquinho diferente, concorda? Ele pode transmitir um pouquinho diferente. Pode acontecer também, como nos relata o Paroski nessa obra, o copista está lá realizando a cópia e ele, copista, é um estudioso. Ele tem conhecimento, muito conhecimento para aquilo que ele vai realizar a cópia. Aí pegou um ponto do texto que ele falou assim, eu acho que eu, copista, acho que nesse ponto do texto cabe essa expressão aqui que vai harmonizar, vai ficar melhor o texto. Aí ele faz isso para o Celso. Entenderam até aqui? Beleza. Então o Celso tem uma cópia. Que depois vai virar uma cópia para a Cristina, que vai virar uma cópia para mim, que vai virar uma cópia para o Cláudio, uma cópia para a Fernanda, uma cópia para o Amaro. Esses textos mais antigos que foram referência de cópias já se perderam no tempo. Eles não existem mais. Por quê? Primeiro, o material. Você tinha papiro, que era um material à base da casca de árvore, que é difícil de você produzir material para escrita, ou você tinha o pergaminho, que era um material à base do couro de animal, que também era difícil para você preparar para fazer essa escrita. Então, diante dessas técnicas todas de transmissão, isso poderia ocorrer. Como muito provavelmente em vários pontos de transmissão de texto ocorreram. Isso não é para desestabilizar a gente, eu estou falando isso aqui hoje, mas nós já falamos isso aqui no EMEG em outras oportunidades, tá? Isso não é para desestabilizar a gente e falar assim, tá, então a partir de hoje eu não acredito em nada do que está aqui. Não é para isso. É para vocês terem a informação de que tem muitas situações nos textos que são ajustadas. Se não me falhar a memória, acho que é o Torres Pastorino, tem um dos volumes dele, ele comenta isso, em que o volume de ajustes e de intervenções textuais na Bíblia são tão grandes que às vezes tem muita coisa
que a gente não consegue nem analisar mais no original. Se não me engano, acho que é o Pastorino que comenta isso. Se eu não estiver equivocado aqui nas minhas lembranças. Ok? Então, espero ter respondido aí a Juliana, né? Juliana, sobre a questão da transmissão textual. Tá bom. Vamos lá. Pode falar. Já respondi o seu? Pode falar, Celso. Ô, Toninho, dentro do que você está falando e está entendido, mas eu penso assim também o seguinte, que na época do Cristo, há 2000 anos atrás, o povo, eles modificavam muitas coisas, como se modifica hoje. Não acontecia isso também? Primeiro que não é hábito, no momento do Cristo, escrever qualquer coisa. Não é hábito. Mas escreviam. Né? A gente costuma dizer que Mateus é aquele discípulo mais próximo de Jesus que escreveu no gargarejo. Jussara, né? Jussara deve estar na sala aí nos acompanhando. Ela sempre gosta de ressaltar isso. Mateus é o que escreve no gargarejo. É aquele que, caminhando com Jesus, está procurando sempre fazer as suas anotações. Porque tinha conhecimento para fazer isso. Tinha condição para poder fazer isso. Lucas era um médico, né? E Lucas, quando você vai ver o Evangelho e o livro de Atos, a primeira condição que Lucas apresenta na obra é dedicação da obra. Ele está dedicando a obra em alguém que provavelmente financiou ele, que é o Teófilo, o tal do Teófilo que nós não sabemos até hoje quem que é essa bendita criatura. E o Lucas fala isso no início da obra dele. Em todas as duas, porque as obras de Lucas são consideradas uma obra só. A separação é posterior. Evangelho e livro de Atos seria uma coisa só. Isso também é análise de crítica textual. Tranquilo até aqui, gente? Ok? Tudo isso para explicar aonde o texto está. Tudo bem? Fernandinha quer falar. Juliana Mota disse que respondeu sim, obrigada. Ok, Juliana. Na hora que você citou a Jussara, ela colocou emojis de mãozinha, falando que é isso mesmo. Abraços, querida. Érica Martins escreveu, tem um livro de psicografia de Joana de Ângeles, em que ela dá continuidade a esse diálogo. Ela falou que ia lembrar lá a obra e colocar aqui. Ok. Inclusive, nesse relato, ela conta o desfecho em relação ao marido da adúltera. Érica, nós fizemos um para casa aqui rapidão e, com o auxílio da IA, a gente viu que é Pelos Caminhos de Jesus. É escrito por Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo. Ok. É o capítulo 15, Encontro de Reparação. Depois você dá o sinal se era esse mesmo. Ok. Ok? Então essa é a obra que dá continuidade a essa narrativa do texto. Isso, não sei que é Joana de Ângeles e sim Amélia Rodrigues. Ok, beleza. Tem um outro comentário aqui de Márcia Rodrigues. Quero entender melhor a Bíblia. Creio em Deus e em Jesus. Mas, infelizmente, fico em dúvida com muitos textos. Eu nem gostava de ler o Velho Testamento. O que tenho acesso é na oficina e aqui neste estudo. Que Deus perdoe minha ignorância, já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e muito pouco entendi. Ok. E quem que comentou? Oi? Quem que comentou esse? Márcia Rodrigues. Márcia. Márcia, com relação aos textos bíblicos, não se preocupe. A dificuldade de compreensão dos textos é natural para qualquer pessoa, né? Para nós também, inclusive, para a gente que faz esse trabalho de preparação para a oficina, que faz o trabalho de preparação para o EMEG, é difícil. O que eu posso te dizer, Márcia, é que assim como para todos nós, a gente já menciona isso na oficina, qual que é o nosso trabalho se a gente quer aprofundar a nossa reflexão num texto? Nós é que precisamos nos aproximar do texto. O texto não vai se aproximar de nós. Então é uma cultura diferente, uma geografia diferente, uma história diferente. Se eu não tentar entender como funciona esse mecanismo, vai ser difícil para mim entender o texto.
principalmente Antigo Testamento, né? Que ela falou que já leu a Bíblia toda e teve a dificuldade de entender praticamente o que estava escrito lá. Principalmente Antigo Testamento, tá? A nossa dificuldade é porque quando o judeu escreveu, ele não escreveu para a gente. Ele escreveu para eles. Não é para nós. Quando a gente fala de evangelho, quando a gente fala de Novo Testamento, a gente está falando da mesma cultura, gente. Os autores ali, em imensa maioria, nós vamos tirar Lucas. Só Lucas não era judeu. No Novo Testamento, eu estou falando do Novo Testamento inteiro, os 27 livros. Só Lucas não era judeu. E para pôr ainda mais, não é um complicador, mas um mecanismo de trabalho da nossa parte para entender o texto, o que nós temos está baseado na referência grega. Baseado na referência grega. Muitos desses autores talvez tenham escrito em hebraico. Talvez tenham escrito em grego. E ainda que em grego não é o grego clássico, o grego atual, é o grego koiné, que é o grego antigo. Ok? Então isso não é para desanimar a gente, não. Koiné. Koiné, grego koiné. Grego koiné é o grego antigo. É diferente do grego clássico. Hã? Com K. K. Koiné com K. Grego koiné. Tudo bem, gente? Até aqui? Tranquilo? Vamos. Você quer falar? A Mara quer falar. É por isso que eu deixei hoje só para as periferias, porque é chuva de ideias. Diga, Amaro. O Toninho, você estava falando que nós não estudamos esse texto, você não lembra? Mas nós estudamos alguma coisa, você ainda não estava no grupo, não era com Hércules. Ah, sim. Eu não lembro muito bem, mas nós entramos em alguma coisa desse texto com Hércules. Ok. Não foi no texto mesmo, mas foi uma coisa assim. Fizeram uma passagem no texto. Beleza. Foi logo quando eu estava entrando na casa que eu entrei nesse grupo. Tá. Ô Ju, peraí então. Ô Ju que está na sala nos acompanhando, o Amaro está falando aqui que esse texto, em algum momento lá atrás, com o Hércules, eu não estava aqui ainda, parece que fizeram uma passagem nesse texto. Não é isso, Amaro? Ok, beleza. E esse que a Cristina coloca aqui, aconteceu ou não aconteceu, o que eu acho é o seguinte, imagina 2000 anos atrás. Se hoje acontece... Imagina naquele tempo. Há 2000 anos. Não, eu vou mais longe, Amaro. Se 1 milênio e meio antes o Moisés já tinha avisado o povo das proibições, porque já acontecia, imagina no tempo de Jesus. Tranquilo, isso aí não tem dúvida, não. Eu lembro que o Hércules falou muito de adultério. Inclusive, ele deu o exemplo que você falou aí, que o adultério não seria só nessa parte. A questão conjugal. Então, eu tenho uma lembrança disso, não lembro muito bem, não. Beleza, Amaro. Obrigado aí pela contribuição, né? Época do Hércules eu não posso falar, porque eu não estava presente. Diga, Fernandinha. Mas a Jussara falou que vai verificar as planilhas. Ok. Márcia disse gratidão, Toninho. Eu que agradeço. E a Érica confirmou que é o livro mesmo citado aqui no capítulo 15. Beleza, ótimo. Ô Ju, verifica aí as planilhas. Se você achar que esse texto foi abordado aqui no EMED, com certeza foi antes de eu começar. Porque desde que eu comecei, a gente só estava em Mateus e foi assim até o final. Não, estava aqui não. Tá certo. Vamos continuar, gente? Eu quero fazer, feita essa questão técnica para vocês entenderem onde o texto está, eu quero fazer agora, iniciarmos então, a partir de agora, uma abordagem de contextualização, ok? Aí eu vou responder lá a primeira pergunta que a Cristina fez em relação às traduções. Porque na Bíblia de Jerusalém, que é a referência textual que a gente usa, no versículo 1 está, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E na tradução de João Ferreira está, porém, não é isso? Ok, isso.
Isso, beleza. Aonde que Jesus estava? Aqui eu acho que a gente já matou a charada, né? Todo mundo sabe onde é que Jesus estava? Aonde fica o Monte das Oliveiras, gente? Jerusalém. Jerusalém. Quem falou Jerusalém? Não, mas eu não ouvi não. Desculpa, Cristina. Por que vocês não falaram em voz alta? Vocês estão com medo? Jesus, aqui nesse momento, está em Jerusalém. Ok? Ok. Não está em Jerusalém por acaso. Não está. Tem uma razão para ele estar em Jerusalém. Estava acontecendo um evento em Jerusalém, gente. Que evento que estava acontecendo em Jerusalém? Estava acontecendo uma festa judaica em Jerusalém. Nesses dias, uma festa chamada Sucô. Sucô quer dizer a festa das tendas, ou festa dos tabernáculos. O judeu, quando da realização dessa festa, o que ele fazia? Para ele relembrar, e aí é uma prescrição da lei lá com Moisés, para ele relembrar o trânsito dos hebreus no deserto, ele preparava uma barraca fora de casa e ele passava 7 dias nessa barraca. Essa é a festa das tendas. Para ele relembrar as dificuldades do deserto. Quem está acompanhando o EMEG, quando nós falamos do livro de Números, a oficina, perdão, obrigado, Cláudia. Quando eu falei aqui do livro de Números, semana passada, eu mostrei lá como é que o povo caminhava no deserto. Vocês lembram disso? Aquele monte de cabaninha. Quando eles acampavam, aquele monte de cabana. Quando ia continuar a jornada, que tinha que levantar a tenda para poder continuar a jornada, cada tribo tinha a ordem das tribos, desfazia suas cabanas e começava a caminhar. A festa de Sucô é para isso. Nesse momento aqui de Jesus, estava acontecendo esta festividade em Jerusalém. E nesse instante aqui, tinha terminado o último dia da festa. Viu, Cristina? O último dia. Então o povo voltou para casa. Jesus não estava em casa. Então Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Porém, todo mundo foi para casa porque tinha um motivo para ir para casa. E Jesus, porém, ele não foi para casa. Ele foi para o Monte das Oliveiras. Consegui responder a sua dúvida lá de trás? Tranquilo, gente? Então Jesus está realizando um evento no momento de festividade. Nesse momento de festividade, já estavam preparando uma forma de prender Jesus. Já estavam preparando. Por que eu estou falando isso para vocês? Isso não está no texto. Isso que eu acabei de falar não está no texto. Mas no texto tem um momento que diz assim, lá no versículo 6, eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Isso não está no texto, por acaso. Porque nesta parte do texto conecta com o que está sendo narrado lá no início do capítulo 7. Aí em João mesmo. Para casa para vocês, para o pessoal de casa também.
vocês vão ler para a semana que vem, desde o capítulo 7, versículo 1, porque aí semana que vem nós vamos começar a fazer o trabalho de construção dentro do texto. Então, para a semana que vem, vocês vão ler o capítulo 7, desde o versículo 1, para vocês entenderem a amplitude desse contexto. O que está acontecendo aqui? O texto, depois que segue, após essa narrativa da situação da mulher adúltera, continuam as discussões. E as discussões que vão se dar tanto antes quanto depois é para encontrar argumentos de prender Jesus. Exatamente pela capacidade de manifestação que Jesus já estava se apresentando ali para aquela turma. Jesus estava começando a arrastar multidões. E arrastar multidões com fariseus incomoda. Incomoda muito. Quem que é essa figura? Quem que é esse Jesus aqui? Ah, mas esse Jesus é o Cristo mesmo? Mas não tem nada que fala que o Cristo vem da Galileia. Eu estou dando um spoiler para vocês do que tem antes, tá? Desse texto que nós vamos trabalhar. Não tem nada que vem da Galileia que defina que vai ser o Cristo. Isso está antes. Isso é para casa para vocês. Vocês vão fazer para casa? Capítulo 7, ok? Não percam essa oportunidade. Vocês têm uma semana para ler o capítulo 7. Oi, Celso. Diga. Espera aí o microfone aí chegar no senhor para o pessoal de casa te ouvir. A gente tem conhecimento através da Bíblia que Jesus, parece que aos 13 anos, já falava-se à igreja como se fosse uma pessoa adulta. Uhum. Não é verdade? Sim. Ele era questionado de tudo. Sim. Então, quando, igual você fala assim, Jesus, os seus 31 anos, 30 anos por aí, mas aos dos 13 já era o que era. Sim, certo? Certo. Então, eu penso assim comigo, que não tinha nada que o povo ficar preocupado ou falar quem era esse Jesus. Uhum. Porque com 13 anos já era o que era. É. Não é verdade? Sim. É o que eu queria falar. Mas tem uma diferença aí. Interessante. Com 13 anos, ele adotou uma postura de ensinar dentro do templo. Estava restrito, porque dentro do templo não entra qualquer um. Estava restrito. Aqui ele estava ensinando publicamente para qualquer um. Essa é a grande diferença em relação a 13 anos, que ele já tinha uma perspectiva, um desenvolvimento para poder transmitir a informação sem sombra de dúvida. Mas não era o momento público dele. Bem, eu te entendo. Mas você também não acha que aos 13 anos, ele falando dentro da igreja, já começava a repercutir no povo? Certo? Na verdade, não, Celso. Por quê? Porque não saiu de lá de dentro. Se você for olhar o contexto, né, no momento em que tem essa narrativa sobre Jesus falando para os doutores do templo, não sai de lá de dentro. Se não sai, quem estava lá presente é que ficou impressionado com a capacidade de um menino ensinar para um ancião sobre as coisas de Deus. Não é ideia não. Se você analisar lá no texto, o texto não explora isso, sair de lá. Vai trabalhar a imagem, a ideia ali de Jesus, ainda nessa fase muito tenra, vamos dizer assim, né, de pré-adolescência, como o que nós chamaríamos hoje um superdotado. Um superdotado, alguém que dispõe de uma inteligência, de uma cognição de ideias tão interessantes que consegue ensinar para gente que tem, né,
uma idade já muito mais avançada. É isso que vai acontecer lá nos 13 anos. Não estou colocando aqui o que já é o nosso conhecimento da capacidade desse espírito. Eu não estou colocando isso. Porque aí, para a gente analisar dessa forma, nós temos que nos colocar lá. Lembra o que eu falei do texto? Eu tenho que me colocar lá no texto. Se eu tentar trazer o texto para mim, não vou entender o texto. Vai ser difícil de eu compreender o texto. Isso é um dificultador. Quando Jesus está aqui nos 30, 31, 32, 33 anos, com base no que é a tradição histórica sobre a idade dele, aqui ele está falando para o público. É como se ele chegasse na porta do shopping e aqui tudo estava abarrotado de gente e ele está ensinando. Entendeu a diferença? Lá dentro do templo, é como se o templo tivesse só nós aqui e Jesus chegou aqui na frente e está falando só para a gente. Ele não está falando para todo mundo. Está falando só para aquela turma ali com 13 anos. Entendeu a diferença? Essa é a diferença principal. Não que ele não tenha a capacidade. A capacidade do Espírito nós conhecemos. Mas nós conhecemos hoje, por tudo que tem de relato já. Sempre tem alguém que espalha. Alguém pode ter espalhado lá, né? Não tem como a gente definir isso. Falar assim, ó, o Nicodemos estava lá nesse dia que Jesus apresentou, ele saiu do templo e falou para não sei quantas pessoas. Pode ter ocorrido? Pode ter ocorrido. Não tem como a gente cravar isso, entendeu? Só para a gente entender o que é a diferença de um ponto para outro. Você quer falar, Cristina? Eu quero. Ela também tinha levantado a mão. Ah, é? É rapidinho, Então, só porque a gente tem recado. É porque a gente tem recadinho hoje. Diga. Quem faz parte desse templo? Os fariseus estavam nele? Fariseus, os saduceus, né? O templo ele é dividido em partes. Então, até determinado ponto, todo mundo entrava. A partir de determinado ponto, mulher já não entrava mais. A partir de outro ponto, homens que não eram desses grupos não entravam mais. Até chegar um ponto do templo que somente a figura do sumo sacerdote é que entra, que é um espaço denominado Santo dos Santos. E o sumo sacerdote entra lá, ele tem a autonomia de entrar lá, ele entra lá uma vez por ano, numa outra festividade judaica chamada Yom Kippur. É o dia da expiação. Ele vai lá pedir perdão pelo pecado de todo mundo. E pecado é uma coisa que a gente vai trabalhar nesse texto. Tranquilo? Aí eu fico pensando realmente quando começou esse incômodo com Jesus, né? Porque se ele já falava aos 13 anos no templo, ele já tinha um certo conhecimento dele, né? Ele já incomodava nessa época. Sim. Né? Mas eu volto a reforçar. Os 13 anos do templo foi uma entrada pontual. Esse é o ponto. Eu gostei demais da intervenção do Celso. É muito interessante fazer essas comparações. Sim. Mas olha só, nós já estudamos aqui em várias passagens que as mulheres, as crianças, os doentes, os idosos não tinham vez, não tinham voz. Na minha interpretação, o máximo que se pensou foi isso que você disse, que hoje eles estão usando o termo altas habilidades, né? O máximo que pensou foi assim, que menino adiantado, que menino precoce, mas não deram a mínima, porque as crianças, nós já estudamos isso aqui, as crianças, as mulheres, os velhos, os doentes, não tinham voz para nada. Eu acho importante lembrar disso, até para entender que, nesse momento, ele não vai fazer um perigo, ele não vai apresentar um perigo. Imagina se ele estava achando que um menino de 13 anos ia tomar o poder. Ele não vai sobressair. Não. Agora, quando ele fala para a multidão, começa a curar, começa a trazer a vida, né? Ressuscitar, o termo da época, aí incomoda demais, né? Porque vai tomar o poder. Exatamente, ameaça. Ele já estava aqui nesse momento,
do capítulo 7, que eu sugeri a vocês que lessem para a próxima semana, Jesus já está falando publicamente. Ok? Diga, Fernandinha, porque nós sempre terminar que tem recadinho ainda. É o retorno da Jussara. Ah, ok. Tá? Desde 2001 até a presente data, essa passagem não chegou a ser trabalhada de forma minuciosa. Do tempo anterior, coordenação do Hércules, até o ano 2000, não temos anotações, só lembranças mesmo. E ela agradece, dizendo obrigada, Amaro. Beleza, obrigado, Fernandinha. Gente, nós vamos... A Jussara, o senhor não entendeu? A Jussara falou que de 2001 para frente, porque ela tem lá várias anotações de tudo que foi trabalhado no EMEG. De 2001 para frente, esse texto não foi trabalhado. Anterior a isso, ela não tem as anotações. Aí é só lembrança de memória, recordando que o Amaro comentou que provavelmente passou por aqui de alguma forma, né? Aqui, nós vamos terminar, né? Cristina que vai fazer a prece hoje, Cristina, e vai dar os recadinhos? Tá. Só antes do... Eu tenho um recadinho antes da Cristina. Então, ó, para casa, para todo mundo, inclusive quem está na sala virtual, leiam o capítulo 7 de João mesmo. De João. Leia o capítulo 7, porque semana que vem nós vamos continuar aqui. Só o 7. Só para a gente entender o contexto de onde está esse texto da mulher adúltera. Antes dos recadinhos da Cristina e da gente encerrar. Vocês têm um compromisso. Eu já vou fazer o convite assim. O compromisso de vocês é sábado agora, dia 30 de maio. E o compromisso de vocês começa 3 horas da tarde aqui no abrigo. É vir para cá e participar conosco do encontro da família esse ano. Sim, dizia a lei. Na semana que vem nós vamos voltar nisso. Então, voltando ao compromisso de vocês, então sábado vocês têm um compromisso aqui no abrigo, 3 horas da tarde. Vir acompanhar o seminário que a gente está preparando, que é o encontro da família desse ano. Nós vamos trabalhar um tema importante. O coração de muitos se esfriará. Isso é um texto que Jesus fala para a gente, que está no Evangelho de Mateus. Ok? Como vocês têm esse compromisso com a gente, eu vou pedir a vocês, se vocês tiverem possibilidade, contribuam conosco com o lanche, porque o compromisso de vocês é longo. Ele vai até às 6 horas da tarde, tá? Então é de 3 às 6. Aí a gente vai falar, vamos parar, vamos fazer um lanche coletivo, aqui no abrigo mesmo, ok? Se vocês tiverem crianças pequenas em casa, pode trazer. Vai ter um trabalho de evangelização para elas também, ok? Tranquilo? Quem vai falar para a gente sobre o tema é a Marcília, amiga nossa do Departamento de Família. Então, por favor, se vocês tiverem a oportunidade, coloca na agenda de vocês, venham prestigiar o encontro conosco. Se vocês não tiverem a condição de vir, nós vamos transmitir pelo canal do YouTube. Aí vocês podem acompanhar lá também, tá bom? Então fica aí renovado o compromisso que nós trouxemos aqui semana passada. Cristina, é com você, que aí você dá os recadinhos e já faz a prece. Eu estou até olhando para o Cláudio. Menos 4 minutos. Vamos lá. 2 campanhas que a casa está promovendo. Campanha da assistência social, que é nós trazermos cobertores, né? Cobertores em condições de uso, né? Se puder, novo, mas se for usado, em condições de uso. Está chegando frio, né, gente? É a campanha da costurinha. As meninas da costurinha, a equipe está pedindo flanela com motivação infantil ou estampa infantil, tá? Flanelas para enxoval de crianças. E, por último, a casa está precisando de voluntários para limpar este edifício, né? Este ambiente maravilhoso que nos acolhe todas as semanas. Então, é na quinta-feira. Quem tiver uma quinta no mês, puder vir ajudar na limpeza da casa. Fico imaginando, a casa é muito grande. Não deve ser fácil limpar aqui, não. Então é isso. Vamos fazer a nossa prece? Agradecer a Jesus, nosso mestre e guia, por mais esta oportunidade de estar aqui no EMEG, entre amigos, entre pessoas que se afinizam com o mesmo propósito
não só de aprendizado, mas principalmente de aprimoramento íntimo, que é o objetivo principal da nossa reencarnação. Então, nós agradecemos muito o início de mais uma temporada entre nós e rogamos a Ti, Mestre, que nos fortaleça, renova o nosso ânimo para nós ficarmos firmes na luta da nossa própria renovação interior. Fica conosco, guarda-nos sempre, que assim seja.